bem, né? Foi bem, pois é. E agora vem aí um Vasco da Gama em São Paulo. Edmundo! Acertou bem. Você tá vindo bem. Você é um discípulo de Leandro Quesada. Você tá vindo realmente de maneira muito representativa no nosso Bolão Fox aqui. É impressionante. Ô Edmundo, Vasco e São Paulo aí, hein? Ramon de um lado, Fernando Diniz do outro. Há uma expectativa para esse jogo em São Januário, domingo, Edmundo. João, olhando atentamente os dois jogos, embora o Fernando Diniz esteja mais tempo no comando do São Paulo tem um time mais qualificado tecnicamente, me chamou a atenção a organização do time do Vasco da Gama. É um time com padrão de jogo, com disciplina tática e fazendo 2 gols no primeiro tempo e conseguindo segurar bem a pressão exercida pelo Sport. Mas o Sport é um time que vem mal, na temporada, não no Campeonato Brasileiro. Estreou com vitória, mas na temporada é um time que tinha dificuldade. O São Paulo é o contrário. Estava muito bem antes da parada, voltou instável, tomando muitos gols, que não era normal, fazendo poucos gols, perdendo a maioria dos seus jogos e sendo eliminado do Campeonato Paulista. É uma incógnita saber o que vai acontecer, mas se o Vasco repetiu o que fez ontem e o São Paulo repetiu o que fez contra o Fortaleza, eu apostaria no Vasco. Porque tem a história de jogar em São Januário, mesmo sem torcida, é um time que sabe jogar ali, conhece bem os espaços, Mas são 2 gigantes, 2 times que merecem todo o nosso respeito, mas eu vejo que o Vasco vai com uma moral mais elevada para esse confronto contra o São Paulo. É que os 2 que eu acreditava que iam jogar bem, fazer os gols, eu cheguei a falar ontem no Thales Magno e outro gol do Cano, eles estavam muito apagados, principalmente o Thales Magno, Claro que o Bastos brilhou, bateu uma falta sensacional que pegou na forquilha e tal, mas o Thales principalmente, eu não sei, ele é um jogador muito importante do time, ele precisa brilhar mais, aparecer mais. Mas o time já começa a ganhar mesmo a cara, como o Edmundo está dizendo aí, do próprio trabalho do Ramon, com o Lopes ali. Então o time está muito estruturado. O São Paulo foi um jogo sem graça, um jogo morno. Eu trabalhei depois, mais à noite, com o Eugênio, aí até comentei, eu não sei se tivesse torcida ontem, que o cara ia sair de lá feliz porque ganhou os 3 pontos, ou vaiando pelo que viu, porque um jogo morno demais. Não adianta ficar olhando as estatísticas assim, porque não teve emoção nenhuma no jogo. Agora, aconteceu o que o Diniz disse que foi o principal, ok, que pela situação do time precisava dos 3 pontos. Até aí, ok. Mas concordo com o Edmundo. Se jogarem, cada jogo tem a sua história. Mas se jogarem o que jogaram ontem, principalmente se o Thales e o Cano aparecerem um pouco mais, que ontem endiabrado também estava o Benítez, só metendo caneta e tudo, o Vasco não perde esse jogo em casa, não. O São Paulo precisa mostrar mais futebol para conseguir vencer o Vasco em casa, que está muito arrumado cada vez mais aí na mão do Ramon. Não, rapaz, Benítez, bom jogador desde os tempos do Independiente, Campeão da Sul-Americana 17 em cima do Flamengo, bom jogador. O Vasco chega melhor nesse jogo do que o São Paulo, Eugênio, na sua opinião? Eu acho que sim, eu acho que chega com uma motivação maior do que a do São Paulo, Por esse início, por essa perspectiva de um bom trabalho do Ramon. E o São Paulo entrou naquela de... Vamos fazer um feijãozinho com arroz aqui. O Fernando Diniz, ele se destacou dos outros técnicos no início de carreira dele por querer fazer o diferente, querer fazer o especial. E aí levou muita pancada aqui e ali, mas foi isso que fez ele chegar ao São Paulo, A busca por algo diferente. Só que ele não faz no São Paulo nada diferente. Ele faz mais do mesmo no time do São Paulo. E ontem, no jogo de ontem, claramente, a alteração que ele fez na escalação da equipe foi tirar um atacante, o Alexandre Pato, e colocar mais um volante, o Lisieiro. Por quê? Qual era o objetivo dele?
arrumar uma vitóriazinha, 1-0 que seja, tá bom demais para cima do Fortaleza, porque eu fui eliminado pelo Mirassol no Campeonato Paulista. Não quero jogar um grande futebol, quero ganhar um joguinho aqui que me dá mais um tempo. Mas aí ele cai na mediocridade do futebol brasileiro, naquela coisa, vamos segurar aqui porque se não perder tá bom. E aí deixa de ser o Fernando Diniz, diferente, especial, que propunha algo de diferente para o futebol, de novo para o futebol brasileiro. Então cai na mesmice. Do outro lado, o Ramon, que chega tentando propor coisas diferentes. A gente vê que o Vasco tem organização ofensiva, né? O Vasco é um time que, por exemplo, ele conseguiu tirar leite de pedra com o Felipe Bastos, que era um jogador muito criticado, que não rendia por onde passava, mas desde a chegada do Ramon está exercendo um papel importante na equipe, porque ele tem força de marcação e está tendo força para pisar na área, fazer o gol, como fez o primeiro. A batida de falta dele a gente já conhecia de algum tempo, né? É um jogador que sempre teve um chute forte de fora da área, bola parada ou com bola rolando mesmo. Às vezes exagerava, tentava chutar todas as bolas e errava muitas vezes, o que é normal. Mas assim, ele está conseguindo, o Ramon, criar uma identidade de jogo. Por exemplo, a gente vê aqui pela direita o Pikachu, que até se machucou no jogo. É o lateral que vem mais por dentro, vem mais pelo meio para deixar a ponta. Ontem era o Gabriel Peck, né? Mas de início era o Vinícius, que não pôde jogar ontem. Pela esquerda, o Thales Magno sai mais para vir para o meio, né? É um jogador que tem mais mobilidade. Aliás, já que toquei no Thales Magno, e o Mauro também falou sobre isso, essa é uma questão que o Ramon vai precisar ajustar ainda. O melhor jogador do Vasco ainda é o Thales Magno. Só que dentro desses esquemas, desses sistemas, desses desenhos que ele está fazendo, o Ramon está fazendo, o Thales Magno ainda não está rendendo o que pode. Tem que entender a qualidade, a característica do Thales Magno para tirar o máximo dele. Porque ele é um jogador diferente, especial, e que não está conseguindo se encaixar nessas movimentações. Eu acho que ele fica muito isolado quando está pela esquerda, porque o Henrique não sobe, né? O lateral esquerdo do Vasco não vai ao ataque, ele é mais um jogador de defesa, então não tem alguém para dialogar ali. Então precisa alguém encostar no Thales Magno para que ele possa render um pouco mais pelo lado do campo, ou então inverter um pouco mais. E o Benítez a gente conhece, né, de muito tempo. Ele chegou no Vasco gordinho, acima do peso, agora parece já estar um pouco mais leve, jogador de drible curto e de muito bom chute, pega muito bem na bola de fora da área. É uma aquisição interessante que, entrando em forma, entrando junto com o time, né, motivado no campeonato, vai com certeza ajudar bastante.